Feridas emocionais. Você já ouviu falar sobre as feridas emocionais? Você já se perguntou quais feridas emocionais atuam na sua vida? De que forma elas influenciam a sua vida? Olá, me chamo Rose Soares, sou uma terapeuta sistêmica, uma consteladora sistêmica familiar. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você um pouquinho a respeito das feridas emocionais. Então, eu aprendi no meu processo, na minha própria jornada de cura, que as feridas emocionais são 5. E essas feridas influenciam profundamente a nossa vida. Eu não tinha conhecimento de tudo isso, então, durante todo o meu processo, quando eu fui descascando a cebola camada por camada, eu fui entendendo, me autoconhecendo e entendendo por que de determinadas atitudes, por que é que eu atraía determinadas pessoas, situações e problemas para minha vida, e fui aprendendo sobre essas feridas emocionais e como é que elas influenciavam a minha vida e como eu poderia olhar para elas e tratá-las. Sim, porque é possível tratar tudo isso, ok? Então, onde nascem as feridas emocionais? Em que momento da nossa vida? É possível que uma ferida emocional seja herdada? Já que aqui estou falando também de filosofia sistêmica. Então, sim, é possível sim que a gente herde uma ferida emocional e, na maioria dos casos, as nossas feridas emocionais nascem na nossa infância. Elas acontecem lá, nos nossos primeiros anos de vida, dos nossos 0 aos 7 aninhos, que é quando nós, crianças ainda, estamos com a nossa mente aberta, ou seja, nós não julgamos, não criticamos, tomamos tudo que nos é dito como verdade, Então, é nesse momento, desse período de vida, que é a primeira infância, que nascem as feridas emocionais e sim, influenciam toda a nossa vida adulta, quando não tratadas. Se estamos inconscientes, então, a gente atrai mais do mesmo para a nossa vida. Pois bem, eu aprendi que as feridas emocionais, como eu disse, são 5. E são a ferida da rejeição, do abandono, da injustiça, da humilhação e da traição. Como é que pode nascer uma ferida dessa? Por exemplo, da rejeição. É muito comum que nasça da nossa relação com a nossa mãe. Isso porque nossa mãe é o nosso modelo mental de pessoa. Ela foi a nossa morada, a nossa primeira casa, E ela é a primeira pessoa com quem nós temos contato no mundo. Ela é o nosso primeiro mundo, é a nossa primeira casa, é o nosso tudo. Acontece uma simbiose entre mãe e filho, porque a gente não consegue entender quem é a nossa mãe e quem somos nós. Então, quando acontece alguma coisa entre nós e a nossa mãe, as coisas se complicam demais, Quando, como ensinou Bert Hellinger, alguma coisa não se completa nesse movimento de amor, a nossa vida se complica muito, porque a nossa relação com a nossa mãe é muito profunda, é muito forte. Pois bem, mas falando da ferida da rejeição, então, como que pode surgir? Pode ser que a nossa mãe tenha ido embora e nos deixado, como é o caso da pessoa aqui que vos fala. Ou talvez não. Talvez a mãe, lá na infância da filha, ela não tenha sido uma mãe disponível, Talvez essa mãe tenha sido indisponível afetivamente, porque ela estava presa nas próprias dores, nas próprias feridas emocionais. Talvez porque ela trabalhava demais. Talvez porque ela tinha que cuidar da casa, dos filhos sozinha, porque talvez o marido não estava disponível, o pai das crianças não estava disponível. Enfim, inúmeros motivos, Pode fazer com que aquela criança tenha se sentido rejeitada. Às vezes a mãe é muito exigente, cobra demais da filha. Então, a filha quer agradar a mãe, mas sente que a mãe a rejeita, que não aceita como ela é, que tudo que ela faz não é suficiente, porque a mãe é exigente. Ou seja, aquela criança não entende que toda aquela dor, todo aquele sofrimento não é sobre ela, é da mãe. Mas a filha entende que é com ela, então ela se sente rejeitada, ok? São só exemplos de movimentos aqui que podem fazer com que uma filha, um filho também, se sinta rejeitada. Ok. Outra situação, talvez
a filha tenha sido amada, tenha recebido toda a atenção da mãe e não tenha se sentido rejeitada, mas elas têm nela um sentimento de rejeição. Ela não se sente pertencente, como é o caso de pessoas que eu já atendi aqui. Então, ela não via uma explicação para se sentir daquele jeito, onde ela fazia de tudo para agradar todo mundo, ela estava em lugares onde não se sentia pertencente, se sentia rejeitada, né? Então, ela buscou pela constelação. E o que se verificou? O que a constelação trouxe, né? A filha, na verdade, estava carregando a ferida da rejeição da própria mãe, ou seja, a mãe dela se sentiu rejeitada pela própria mãe, pela avó dela. Então, ela tomou para si, por amor, cego, lealdade visível, aquela dor da mãe, né? Da rejeição, aquela ferida. Então, por isso que sim, uma ferida emocional, seja da rejeição ou qualquer uma outra, pode ser herdada, tá bem? Porque nós carregamos aqui em nós, no nosso corpo, os nossos ancestrais, o nosso pai, a nossa mãe, somos metade pai, metade mãe. Então, os nossos ancestrais estão aqui, nessa história, nesse corpo. Está no campo de informação e também no corpo, tá bem? Em um outro vídeo falarei mais um pouquinho sobre isso, de quantas gerações podem ser influenciadas por repetição de padrão de sofrimento e feridas emocionais, ok? Fato é que sim, as feridas emocionais podem sim ser herdadas, e aqui eu citei um exemplo no caso da filha que tomou para si a ferida da rejeição, que era da mãe dela, ok? Muito bem. E depois aí tem a ferida do abandono, né, que é muito comum sentirmos em relação ao nosso pai, e tem a humilhação, muita coisa pode ter acontecido. A ferida do abandono é como o próprio nome diz, né, do abandono. O pai foi embora, abandonou a filha, ou talvez ele não tenha ido embora fisicamente, mas ele não estava disponível emocionalmente, a filha se sentiu abandonada, né? A ferida da humilhação é muito comum de acontecer quando, na infância, os pais são muito severos, castigam os filhos, né? Castigam mesmo, né, gente, de bater e tudo mais. A criança se sente humilhada, né? Ou às vezes ela não apanhou dos pais, apanhou dos irmãos, de algum outro membro da família, ou na escolinha, né? Às vezes acontece dos coleguinhas mais velhos baterem. Temos casos de pessoas famosas, né? Que, como a Viola, por exemplo, ela carregava, ainda tem, né? Ela trata dessa ferida de humilhação, a atriz, famosa atriz, a Viola. Então, ela apanhava, né? Todo dia quando saía da escola, e ela se sentia humilhada, né? Então ela carregou aquilo ali para a vida adulta dela. Veja, uma atriz extremamente famosa que acabou escrevendo até um livro sobre isso depois que ela entrou no processo terapêutico e ela entendeu que ela se sentia aquela menina que vivia correndo para não apanhar, né? Chegava em casa, não podia contar nada para a mãe porque era outra bronca e talvez até uma surra, então ela se sentia humilhada. Ou seja, essa ferida de humilhação pode nascer dessa forma, né? Dentro do próprio sistema familiar, onde a criança é humilhada, ela é colocada em situação de humilhação. Às vezes ela não sofre a agressão física necessariamente, mas a agressão psicológica também, os xingamentos que fazem com que a criança se sinta humilhada, né? Então, essa ferida segue sim a pessoa para a vida adulta, ok? Temos a ferida da injustiça. A ferida da injustiça é porque, também como o próprio nome diz, a pessoa se sentiu injustiçada. E aqui eu abro um parêntese a respeito da ferida da injustiça. É muito comum que a ferida da injustiça seja herdada. E essa ferida influencia, inclusive, na escolha de profissões nas nossas vidas. Por exemplo, os nossos ancestrais, os meus eu tenho certeza, muito possivelmente os seus, se sentiram injustiçados, né? Porque a gente tem uma longa história de injustiças nesse país e no mundo. Então, às vezes hoje, a gente consegue ter uma vida dentro do possível digna, né? Com as leis dos homens funcionando, e quando alguma coisa não vai bem, a gente busca o apoio da justiça, né? Temos advogados e tudo mais para nos auxiliar, por exemplo. Mas com os nossos ancestrais, as coisas eram bem diferentes, né? Existia, sim, um padrão de injustiça muito grande. Então, muitos dos nossos ancestrais se sentiram injustiçados, amordaçados, não podiam reivindicar qualquer direito, porque na verdade eles não tinham nenhum direito, pelo menos não garantidos constitucionalmente, né? A Constituição
cidadã mesmo, por exemplo, só foi ser promulgada em 1988. Então, anteriormente a isso, a injustiça era algo que predominava neste país. Então, tudo isso para te dizer que pode ser sim que você herde essa ferida de injustiça de algum ancestral que se sentiu injustiçado por alguma razão. Não teve ali o apoio, talvez da própria família, para protegê-lo, ou da justiça em si. E de que maneira que essa ferida influencia a nossa vida, na escolha da nossa profissão? Pode ser que a pessoa escolha ser uma advogada, como foi o meu caso, para compensar a injustiça. Então, as pessoas podem acabar escolhendo aí carreiras voltadas para a área do direito. Não é uma receita de bolo, amado ser de luz, mas acontece. Foi meu caso sim. Inconscientemente, não existia, é claro, nenhum advogado na minha família. Aliás, os meus ancestrais sequer estudaram, né? Tiveram oportunidade de estudar. Olha a injustiça aí. Contudo, eu fui lá, estudei com muita garra, porque foi muito desafiador e me tornei uma advogada. Eu pensava na época que eu havia me tornado uma advogada, por quê? Porque eu amava a justiça. Porque, gente, olha eu aqui sendo advogada, ninguém na minha família pode estudar. Então, aqui no meu processo de autoconhecimento, na minha jornada de cura, o que eu descobri? Que, na verdade, eu estava em busca de justiça. Por isso, me tornei uma advogada. E ainda sou, atuo ainda na área do direito e até gosto. Mas não teria sido a minha primeira escolha. Eu fui conduzida de uma forma inconsciente. E isso acontece sim com muita gente, ok? Então, um exemplo de ferida que pode ser herdada e você nem tem noção do porquê escolheu determinada profissão, não é mesmo? Então, essas feridas, além de tudo isso que eu coloquei aqui para você, e tem a ferida da traição também, né, gente? É de alguém que se sentiu traído. Essa ferida também pode ser herdada, tá bem? Mas é comum, sim, de nascer na infância. Qual criança que não se sente injustiçada de repente? Que não se sentiu traída? Por exemplo, quando o pai diz assim: filha, jamais vou te deixar. Eu e a sua mãe podemos até não nos entender, mas eu volto para te buscar. Aí o pai vai embora, então a filha tem a ferida do abandono e ele não volta. Ela se sente traída pelo pai, porque ele prometeu para ela que jamais a deixaria e que se tivesse que partir, voltaria para buscá-la. Ela se sentiu traída. Um exemplo, ok? Muito bem. Então aqui fazendo um exemplo rápido, né? Trazendo aqui as 5 feridas e exemplificando aí como é que isso pode acabar acontecendo na infância, se é herdado ou não. Agora, onde eu quero chegar com você? Como é que essas feridas impactam a nossa vida adulta? Ora, amado ser de luz, acontece que tudo isso daí aconteceu na nossa infância ou a gente herdou dos nossos ancestrais e a gente não tem noção que está carregando esse sofrimento, essa dor, essas feridas emocionais. Mas essas feridas emocionais estão atuando em nossa vida. Por quê? Porque vamos supor que você seja esse copo, né? Então, eu falei aqui de várias feridas emocionais. Talvez você não carregue todas elas. Eu carreguei todas, mas você carrega sim a maioria delas, tá bem? Busque aí na sua vida para você ver. Se você não sabe, não sente que carrega, pode ser que esteja carregando inconscientemente uma dor que não seja necessariamente sua, uma ferida que não tenha nascido em você, mas que você tenha herdado de algum ancestral, como eu coloquei, tá bem? Fato é que você tá aqui, você esse copo, e aqui estão todas essas feridas emocionais, né? Então, vem acontecendo outras situações na sua vida, na sua adolescência, na sua juventude e daí na sua vida adulta. E aí, o que acontece? Você tá aqui, você é esse copo, e você tá aqui cheio de feridas emocionais, ok? Cheia de traumas. E aí, você não consegue entender por que é que tem coisas se repetindo na sua vida adulta. Por que é que você atrai pessoas, situações e problemas que fazem com que você se sinta rejeitada, humilhada, traída, injustiçada, abandonada? O que está acontecendo, na verdade, é um padrão de repetição de sofrimento. São as suas feridas emocionais que estão dentro de você
do seu corpo, do seu coração, e tudo isso está ressoando dentro do seu campo de energia. Sim, porque existe um campo eletromagnético. Todos nós temos esse campo ao nosso redor. E esse campo, ele vibra, ele emana uma energia, ressoa, de acordo com aquilo que está no nosso coração. Aqui eu vou colocar o Dr. Joe Dispenza, que eu amo, 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 ok? O que ele ensina? Que o nosso coração é poderoso, é o nosso segundo cérebro e ele tem um campo eletromagnético que emana vibrações fortíssimas, uma energia fortíssima, e que quem cria a nossa realidade é o nosso coração, porque é o sentimento que cria a nossa realidade, certo? Certo. Então, se eu tô te contando que aqui tá você, aqui dentro de você tem esse monte de feridas emocionais, significa que nas suas células, no seu corpo, estão armazenadas todas essas feridas emocionais, tá bem? Porque o trauma está no corpo e feridas emocionais são traumas, certo? E aí, o que acontece? Acontece que no seu coração estão armazenadas todas essas feridas emocionais. E o seu coração, que tem um campo eletromagnético que está emanando energia, que faz com que seu campo inteiro de energia, né, a sua volta, vibre, está emanando o quê? Está vibrando o quê? Feridas emocionais. Por isso que você atrai pessoas que ressoam com a energia que está vibrando dentro do seu coração, do seu campo eletromagnético. Você atrai situações, problemas, pessoas que estão sempre te lembrando das suas feridas emocionais. O outro é um espelho te comunicando para onde você precisa olhar. Então, sim, tudo que aconteceu na sua infância, os traumas herdados, fazem com que você siga vibrando nessa energia de dor, de sofrimento e atraia mais do mesmo para sua vida. Então, eu não sei se você, por exemplo, é do tipo de pessoa que faz técnicas da lei da atração, que faz o caderno da gratidão, né? Que pratica a gratidão, aquela gratidão automática, mas não vê as coisas mudando na sua vida. Sabe por que você não vê? Acha que a lei da atração não está funcionando? Porque o que está no seu inconsciente, o que está nas suas células, o que está no seu coração é o que está criando a sua realidade maravilhosa. Não é o que você está falando automaticamente. Não é o que você acha que está pensando, é o que você está sentindo. Então, por isso que eu te digo que as suas feridas emocionais é que estão criando a sua realidade. Portanto, maravilhosa, ser de luz, eu te questiono. Você sabe quais são as feridas emocionais que você carrega? Porque você carrega. Você sabe qual é a ferida emocional predominante na sua vida? Se você não sabe, descubra. Porque o primeiro passo para a gente resolver tudo isso é tomar consciência. Então aqui você está dando o primeiro passo. Você está tomando consciência. Então tem feridas emocionais e é esse trem que está criando a minha vida. É, maravilhosa, é. O segundo passo é ter coragem de olhar e admitir. Porque nós não temos como excluir tudo isso que nos aconteceu. Tudo que a gente exclui volta. Tudo pertence, todos pertencem, todos fazem parte. É a lei do pertencimento. Uma das ordens do amor, são leis sistêmicas universais. Nada pode ser excluído. Tudo isso que nos aconteceu, aconteceu por uma razão que nós desconhecemos. E lutar contra isso é nos impedir de vivermos os nossos sonhos. Ok? Então, a gente tem que olhar para tudo isso. Ter coragem, porque dói olhar para essa dor. Então, tem que olhar para tudo isso e dizer, ok, eu tenho essa ferida, isso aconteceu por conta daquilo outro. Eu vejo vocês, feridas emocionais. Então, a gente faz todo um trabalho de inclusão, de integração dessas feridas emocionais, que é integrar luz e sombra. E daí, amado ser de luz, não tem uma chave mágica. É um orar e vigiar, é um trabalho que a gente segue fazendo hoje, amanhã e depois. Mas quanto mais a gente se autoconhece, quanto mais a gente tem entendimento sobre as nossas feridas emocionais e acolhe tudo isso,
com respeito e amor pela nossa história e pela história dos nossos ancestrais, a gente se fortalece. Porque daí a gente passa a ter consciência do nosso corpo, das nossas emoções, das feridas emocionais. E a gente sabe quando uma delas está tentando nos sabotar. Entende? Então, o caminho é o autoconhecimento, amado ser de luz. E daí, se você passa por situações que é muito desafiador para você chegar até essas feridas sozinha, entender tudo isso sozinha, busque ajuda. Busque por uma terapia que fale ao seu coração. Quando eu comecei a minha jornada, eu não fui chorar para fora de mim. Ou seja, eu não peguei o telefone e fiquei mandando mensagem para amiga, ou eu fui lá nos meus parentes para falar disso, não. Quando eu digo que eu chorei para mim, eu falei com o Criador, foi para eu descobrir um caminho, pessoas competentes que me auxiliassem nessa jornada. Ou seja, eu busquei o auxílio das terapias holísticas. Se você é uma pessoa que tem muita ferida emocional e precisa falar sobre elas, busque por uma terapia que te ajude com isso. Por exemplo, uma psicóloga, se for o caso, um psiquiatra. Porque às vezes você está na fase que você precisa falar. E algumas terapias é para te fazer chegar direto à raiz do problema, não é para você ficar falando, né? Porque chega um momento que tem que parar de falar e tem que resolver o negócio. Como é o caso da constelação sistêmica. É uma terapia breve, que a gente chega na raiz do problema e a pessoa precisa continuar o próprio processo. Então, às vezes, o acompanhamento psicológico seja necessário para você, depende de cada um. Importante te dizer é ficar quieta, só reclamando, fingindo que não está vendo nada, tá tudo se repetindo na sua vida, tá tudo uma coisa, e você reclama, chora, continua se maltratando, nada disso vai resolver, tá bem? Outra coisa, se perdoe por tudo sempre. Se perdoe por tudo o que você fez ou deixou de fazer. Se perdoe pelas vezes que você se abandonou e não buscou olhar para o que estava te acontecendo. Acolhimento. Você precisa se acolher. Então é tomar consciência, se acolher. Se precisar de ajuda, busque por uma terapia que fale ao seu coração. Se a constelação sistêmica é uma terapia que fale ao seu coração, busque por uma terapeuta sistêmica em quem você confia, que esteja percorrendo a própria jornada. Importante é você se sentir confortável, acolhida, ok? Eu atendo no online de qualquer lugar do mundo, desde que tenha internet. Se a sua energia ressoa com a minha, ou se a minha energia ressoa com a sua, eis-me aqui, para te conduzir nessa jornada. Entendeu? Maravilhosa e talvez maravilhoso que esteja me assistindo? É necessário percorrer o caminho do autoconhecimento. Ninguém vai limpar a nossa casa para nós. A nossa casa é nossa, ou seja, o nosso corpo é nosso, que é a morada da nossa alma. Nós precisamos limpar, sem excluir nada. Tratar tudo com amor, integrar. Eu finalizo aqui o vídeo de hoje. Espero que eu tenha conseguido alcançar seu coração e te levado aí um pouquinho de clareza para que você possa agir melhor na sua vida. Fique com o Criador, eu vejo você.